Boa noite, irmãos. Vamos unir os nossos pensamentos nesse instante para a realização da prece. Agradecemos a Deus, Supremo Criador da vida, essa feliz oportunidade de estarmos aqui neste momento, usufruindo da nossa experiência física, de estarmos encarnados em um momento tão delicado, mas que muito amparo do alto estamos a receber, despertando as nossas consciências para o amor, para o auxílio ao nosso próximo, para a fraternidade nesse planeta que ora atravessa grandes provações. Estejamos todos amparados no amor de Cristo. Bem, meus irmãos, é com muita alegria que estamos aqui nesta noite. Nós vamos dialogar um pouco sobre o supérfluo e o necessário. Vamos iniciar então uma reflexão da noite, parafraseando o nosso saudoso Raul Seixas, nos lembrando de uma música que dizia mais ou menos assim: pare o mundo que eu quero descer. E o mundo realmente parou e nós não tivemos para onde descer. Tudo aquilo que nós imaginávamos ser possível somente na ficção científica ou na licença poética de uma música passou a ser a nossa realidade. E um problema silencioso, invisível, parou o mundo e nos obrigou a parar, repensar atitudes, valores, sentimentos. Tudo aquilo que passava antes despercebido por nós passou a ter um valor muito diferente. Até um bom dia nós passamos a valorizar. Até ontem nós tínhamos uma vida mais livre, mais despreocupada. Nós ficávamos blindados em nossos automóveis, em nossas residências. Não tínhamos a devida preocupação com a nossa saúde, com a nossa alimentação, com o meio ambiente. Fazendo uso do nosso livre-arbítrio, nós cometemos todo tipo de excessos, resultando disso todo tipo de enfermidades, ou físicas ou mentais. Deus nos deu a inteligência para que possamos, através do nosso trabalho, suprir as nossas necessidades básicas. Vamos refletir sobre a orientação segura do nosso Mestre Jesus, que diz lá no capítulo 6 de Mateus: não vos preocupeis com o que haverdes de comer, nem de cobrir vosso corpo. Olhai as aves dos céus, que não semeiam, nem plantam, nem armazenam em vossos celeiros. No entanto, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Observai os lírios do campo, que não trabalham nem tecem. No entanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Deus, que alimenta as aves, que veste os campos, jamais deixa o abandono aquele que nele confia. Mas precisamos fazer a nossa parte, porque o trabalho, sendo uma lei divina, é o grande instrumento para a evolução do espírito. A vida simples, que é uma condição da felicidade relativa sobre a terra, tinha sido esquecida pela maioria de nós antes desta pandemia. Esquecemos de buscar os recursos para alcançar a vida eterna
Estamos sempre ansiosos pelos prazeres passageiros da terra. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, ele declarou numa inequívoca compreensão e resignação diante da vida: aprendi a contentar-me com o que tenho. E quando ele fez essa afirmativa, ele estava preso em Roma. Muitas vezes vemos o supérfluo como símbolo das pessoas bem-sucedidas na vida, etiquetas de marcas, carros luxuosos, que atraem a admiração de amigos, de familiares e de invejosos. É natural vivermos sobre o nosso livre-arbítrio, mas muitas vezes nós desperdiçamos uma existência inteira na busca incessante do ter, do possuir, do acumular, do usufruir, postergando o nosso despertar, a nossa evolução. Esquecemos que estamos aqui apenas de passagem, justamente para nos melhorarmos. Vamos valorizar o bem mais precioso que existe sobre a terra, que é o amor, que quanto mais nós damos, quanto mais nós dividimos, mais ricos nós ficamos. A questão 952 do Livro dos Espíritos nos orienta que existem paixões nas quais nós não temos mais o poder de resistir, porque nos acostumamos tanto que confundimos o que seria o supérfluo com o essencialmente necessário, com aquilo que consideramos o necessário para o nosso desenvolvimento físico, mental e intelectual, e também com aqueles excessos que nós chamamos de supérfluo. Mas diante desse desafio que toda a humanidade está enfrentando, diante desta pandemia que assola todo o nosso planeta e com a consequente crise financeira, de racismo, política e até moral, nós precisamos urgentemente repensar o nosso modo de viver e principalmente de conviver. Porque até ontem nós tínhamos um determinado padrão de vida e foi necessário repensarmos nossa maneira de viver. Precisamos renunciar a tudo aquilo que seria considerado supérfluo, comodidades, modismos, conforto, sob pena de colocar-nos numa situação financeira muito difícil, cheios de dívidas. Temos necessidades, meus irmãos, que não se resolvem comprando no shopping center. Nosso vestuário pode mudar o nosso exterior, mas jamais muda o nosso coração. Lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, diz mais ou menos assim. Eu trouxe só o finalzinho do capítulo para os irmãos. A fonte de todo mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei de caridade. Francisco Cândido Xavier, um dos maiores expoentes que o Espiritismo já conheceu, conta, ele viveu sempre na mais absoluta simplicidade. Quem o conheceu, inclusive, conta que o seu quarto era tão pequeno que nem dava para abrir os dois braços assim. No entanto, Chico realizou um processo interior tão profundo de iluminação e com isso ele percebeu que não são os bens terrenos que nos trazem a verdadeira felicidade.
mas o maior bem que podemos possuir sobre a terra é a nossa paz interior. Muitos de nós continuamos insistindo com os nossos velhos paradigmas e não conseguimos nos adequar a essa nova realidade em que estamos vivendo. Quando nós escutamos os meios de comunicação nos informar que os nossos irmãos da República Democrática do Congo, na África Central, estão enfrentando uma epidemia de ebola, uma epidemia de sarampo e uma pandemia de Covid-19, todas ao mesmo tempo, nós deveríamos repensar quando nós reclamamos que a nossa máscara sufoca, que nós não podemos sair, passear, ir a shoppings. Não esperemos, meus irmãos, conhecer a diferença entre o supérfluo e o necessário através de experiências dolorosas em uma outra encarnação, ou até mesmo nessa. As leis divinas, elas são de justiça e amor. Elas não querem a morte do equivocado, mas sim a eliminação do equívoco. São leis de misericórdia por sempre nos permitirem, através das lições da vida, novas oportunidades de aprendizado. Embora essas circunstâncias em que elas aconteçam nem sempre são as mesmas, principalmente para os recalcitrantes, para os teimosos, que não aproveitam toda essa oportunidade que o amor do Pai nos concede. Há processos de solução demorada, e as respostas nem sempre são as que gostaríamos de obter. O tempo, ele sempre se encarrega de fazer as transformações necessárias. Se não pelo amor, será pela dor. Não adiemos mais o momento de fazer o bem. O dia de cada um de nós já tem dificuldades naturais que precisamos vencer e que fazem parte do nosso aprendizado. Não devemos agravar toda essa situação com pessimismos, com pensamentos infelizes. Desejemos positivamente ser fortes para suportar todas essas dificuldades. Desejemos ter sabedoria para encontrar a solução para vencermos este momento tão peculiar. Desejemos ter paz, ter tranquilidade. A misericórdia de Deus é imensa. Nós precisamos fazer a nossa parte. É hora de mudança de atitudes, de postura, para nos libertarmos de todo esse sofrimento que nos escraviza por conta de nossa própria imprevidência. Não vamos deixar que as preocupações tomem em nosso coração o lugar da fé. Quando oramos, a nossa vibração se eleva, a nossa imunidade melhora. Não busquemos culpados, não sejamos vítimas. No livro Terapia da Paz, de Donizete Pinheiro, este livro aqui, ao qual eu recomendo aos irmãos a leitura por ser muito agradável, tem várias histórias, mas eu trouxe especialmente uma para os irmãos que eu vou tentar resumi-la. Diz a história que um homem pobre foi bater à casa de um homem rico, e o homem rico, vendo aquele mendigo, jogou-lhe uma pedra. Primeiro esbravejou, suma daqui, saia daqui, e vendo que o mendigo não se movimentava, arremessou-lhe uma pedra.
e o acertou. O mendigo agachou-se, juntou aquela pedra, esperando o momento em que ele pudesse revidar. No entanto, aquele homem rico foi preso porque cometeu algumas coisas ilícitas, perdeu toda a sua fortuna, e o homem pobre, sabendo da sua prisão, foi visitá-lo. Pegou aquela pedra que sempre carregara consigo, ergueu a mão e, no momento de arremessá-la, ele refletiu e disse: quando você era rico e poderoso, eu o temia, mas agora que está tão desprezado, só me causa compaixão. Como foi inútil carregar por tanto tempo essa pedra. E nós, meus irmãos, quantos de nós carregamos por anos os bolsos cheios de pedra, esperando um dia jogarmos em quem nos ofendeu? Vamos parar e refletir se está valendo a pena. Cultivar o ódio, o rancor, a mágoa, são pedras pesadas que nos escravizam e que nos fazem sofrer. O perdão é um bem que nós fazemos a nós mesmos. O nosso Mestre Jesus não nos recomendou que perdoássemos o nosso irmão 70 vezes, 7 vezes? Então, deixe o débito do ofensor para a justiça dos homens, se não a dos homens, a justiça de Deus. As guerras entre os países e as nossas guerras interiores, os nossos conflitos, elas só existem porque nós não aprendemos a usar o perdão. Sem ele, não há paz social, nem individual. Não vamos esperar que mais um George Floyd seja sufocado para liberar a voz das minorias. Vamos aproveitar este momento de tantos conflitos, de tanto sofrimento, para valorizar o nosso espírito, de modo que nada perturbe a nossa paz interior. Perdoar significa compreender, tolerar, ter paciência. Kardec, ele nos orienta que entre o supérfluo e o necessário, nada tem de absoluto, assim como tudo na vida. Isso nos lembra também o relato de uma palestrante que ela nos contou que ela conheceu uma moça que vivia muito reclusa, não queria sair de casa, tinha crises de tristeza, porque ela tinha o nariz um pouco avantajado e ela não se sentia confortável com aquela aparência. Então ela foi orientada por amigos, por familiares, a fazer uma cirurgia plástica. Ela, após relutar um pouco, acabou concordando. Depois da cirurgia, essa moça se transformou. Ela passou a ser uma pessoa risonha, alegre, caridosa. Portanto, meus irmãos, não cabe a nenhum de nós o direito de julgar alguém que, na nossa visão, faz o uso do supérfluo, mas que a transforma em uma pessoa melhor, mais feliz, mais caridosa. Muitas vezes não são só os bens materiais que acumulamos, mas os bens da inteligência, do nosso tempo, que usamos com coisas muito supérfluas. Precisamos desenvolver o senso moral, o nosso sentimento de caridade,
levando a todos a se auxiliarem mutuamente. Emmanuel nos orienta que existe, inclusive, o supérfluo de preocupações, de ódios, da falta de perdão, o supérfluo das queixas, anulando as nossas melhores oportunidades de trabalho e de evolução. Quando deixamos a vida física, nada levamos. Então, aprendamos a viver com sabedoria, usando o necessário com serenidade e não transformemos a nossa jornada terrestre em uma correria inquietante. Como disse Jesus, de nada vale ganharmos a vida e perdermos a nós mesmos. Então, meus irmãos, existe um movimento planetário de um novo tempo, um tempo de aceitação, de amor lúcido, maduro, que nos despertou para a luta coletiva, nos forçou a sair de nós mesmos e buscar sentir a dor do vizinho, as necessidades do nosso próximo, a angústia dos nossos irmãos. Então, meu irmão, desperta e vive com todos, por todos e para todos. Ninguém respira por si mesmo, para si mesmo. O que importa é nos reconhecermos irmãos e nos ampararmos mutuamente. Sejamos fraternos, ajudando-nos uns aos outros, compreendendo e perdoando. Nosso Mestre veio somente semear o amor e oferta todo o seu amparo a quem o procura, com o sentimento puro de amor, de união e de fraternidade. Que assim seja. Muito obrigada.